Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e a sua família. Vencemos mais uma semana, estamos juntos para a honra e a glória do Senhor. Hoje eu vou ministrar um pouquinho mais tranquila. Quem tem me acompanhado sabe que eu tenho passado por uns dias de labirintite, então tem que ser meio devagar, até para fechar o olho para orar. Então vocês não assustam não, já vou começar explicando, que é para ninguém falar assim, nossa, pastor endoidou de vez, né? Mas fique em paz, está tudo sob controle, amém? Vamos orar? Eu gostaria que vocês lembrassem que essas orações são por você e com você. Muitas vezes, quando eu falo eu peço, eu quero, eu estou dizendo que você deve orar junto, clamando pela mesma coisa. E quando nós pedimos por outras pessoas, você deve orar também, clamando pelas outras pessoas. De nada adiantaria eu fazer uma oração por você se você não participasse. É bonito receber oração, é gostoso receber oração, mas melhor ainda é quando nós somos os criadores das nossas orações. Amém? Então vamos orar. Querido e amado Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós te pedimos perdão pelas vezes em que nós deixamos de levar a sua palavra, pelas vezes em que nós não nos posicionamos em favor do teu nome. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo que nós fazemos que desagrada o teu coração, mas também te pedimos perdão por tudo que deixamos de fazer em benefício ao nosso irmão, ao nosso próximo, aos nossos amigos e até mesmo pelos nossos inimigos, porque o perdão deveria ser uma constante em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, pela demora que temos muitas vezes em perdoar. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que deixamos de adorar e glorificar o seu santo nome, sendo que a nossa atitude poderia trazer tantas outras pessoas para junto do Senhor. Paizinho querido, eu te peço agora, olha para dentro de nós, vê se há algo mal que te desagrada e arranca de nós, em nome de Jesus. Sim, olha para cada circunstância em que nós estamos vivendo, para nossa casa espiritual, para nossa casa emocional, para nossa casa física, Pai. Sabemos que somos morada do Teu Espírito Santo e te pedimos que a nossa casa seja adornada, que a nossa casa, Senhor, seja casa de bênção, seja casa que possa realmente recepcionar o Espírito Santo. Não permita, Pai, que nada se levante contra nós. Paizinho, olha também agora para a nossa casa física, aonde nós moramos, aonde nós fazemos as nossas refeições, compartilhamos ideias, dormimos, Pai, onde nós ficamos os nossos dias. Pai, olha para cada cômodo, entra pela porta da frente, Pai, seja bem-vindo, entra nas nossas casas, Senhor. E olha, se tiver qualquer coisa ao redor da nossa casa, dentro da nossa casa, Pai, tira em nome de Jesus. Que o Senhor possa, assim, determinar quem entra e quem sai, porque a nossa casa nós entregamos a chave para o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso guardador, o nosso protetor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Paizinho, passa os teus olhos no lugar onde dormimos, para que o nosso sono seja o sono dos justos. E quando nós levantamos da cama, nós estejamos realmente restaurados e renovados. Pai, em nome de Jesus, passa os teus olhos nos nossos alimentos, onde nós fazemos nossas refeições, que não haja falta de nada, Pai. Mesmo diante da crise, das dificuldades, que não haja falta de nada. Senhor, em nome de Jesus, olha também para a nossa família. Afasta da nossa família e das nossas vidas, Pai, o espírito de enfermidade, o espírito de doença, tudo aquilo que tem travado as nossas vidas e mexido com as nossas finanças, Pai. Muito mais ainda com o nosso emocional. Arranca de nós, Pai, toda enfermidade, toda dor, todo medo, tudo aquilo, Pai, que nos torna fracos, porque queremos ser fortes no Senhor, pois a sua alegria é a nossa força.
Senhor, em nome de Jesus, apresentamos agora a vida de cada criança, de cada papai, mamãe, idoso. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam tocados pelo Senhor. Apresentamos aqueles que se afastaram dos teus caminhos e aqueles que ainda não te conhecem. Prepara meios, Pai. Usa-nos para levar a tua mensagem, mas prepara outras pessoas também, Senhor, para que essas pessoas sejam alcançadas, sejam salvas, saradas, libertas, restauradas, Senhor. Abençoa os nossos amigos e também os nossos inimigos, Pai, para que eles possam ser tocados pelo Senhor e aprendam o verdadeiro sentido do amor próprio e do amor ao próximo. Que aprendam o sentido do perdão, porque é só perdoando que somos perdoados. Paizinho, em nome de Jesus, toca em cada um, Pai, nas pessoas que estão nos orfanatos, nos asilos. Toca, Senhor, nos presídios, nas casas de recuperação, nas casas de repouso. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, aqueles que são escolhidos, e nós sabemos que o Senhor deu o livre-arbítrio para todos nós. Pai, visita os teus filhos, Pai, para que eles possam ser abençoados, e as suas dores e o seu passado seja apagado, e o seu passado lançado no mar do esquecimento. É o que nós pedimos. Que assim como o Senhor fez em nossas vidas, faça na vida de outras pessoas também. E nós te pedimos, Senhor, envia a nós aqueles que o Senhor sabe que nós teremos palavras para edificar a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Você vai ler pelo celular ou se você vai pegar a sua Bíblia física, né? Abra aí em 1 Crônicas 13. 1 Crônicas, capítulo 13, e eu vou ler apenas 3 versículos. Mas nós vamos ler muita coisa da Bíblia, então fica aí, vai me acompanhando com a Bíblia. Ou então vai anotando para ler depois. 1 Crônicas 13, capítulo 13, versículo 12, diz assim: E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Por isso, Davi não trouxe a arca para si, a cidade de Davi, porém, a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Que essa palavra vá de encontro ao seu coração. Que você seja edificado, porque hoje eu estarei dando uma chave preciosa para a sua vida. A chave da vitória. Todo mundo faz tanta campanha, né, da chave da vitória, e hoje eu vou explicar exatamente sobre isso. Como que Obed-edom teve sua vida restaurada, a sua casa restaurada e tudo quanto tinha, é o que a Bíblia diz. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. 3 meses na sua casa. E o Senhor abençoou a casa dele e tudo quanto tinha. Você quer viver isso para a sua vida? Você quer realmente ter tudo abençoado por Deus? Você quer realmente que quando Ele chegar perto de você, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você significa, tudo que tem significado para você, prospere? Estamos vivendo tempos de humilhação, tempos de luta, tempos de enfermidade, mas o Senhor pode mudar a nossa sorte. E eu quero falar para você exatamente sobre isso nessa noite. Primeiro eu queria saber quem era Obed-edom. Quem era Obed-edom? Vamos lá, Obed significa servo, escravo. E Edom? Edom é porque esse homem era descendente dos edomitas, que eram descendentes de Esaú, sendo este povo inimigo dos judeus. Então, presta atenção, eles eram inimigos do povo de Israel. Nós estamos falando de um homem que era inimigo do
povo de Israel, inimigo de Israel. Inclusive, ele era geteu. Sabe o que significa? Que ele era de Gate. E sendo de Gate, ele era maior inimigo ainda de Israel, porque está lá. Quem que estava lá em Gate? Golias. O próprio Davi havia matado Golias. E ali ele estava cara a cara com um homem que veio da cidade, ali da onde morava o Golias. E ele tinha tudo para ser inimigo, mas era a casa mais próxima. E pensa um pouquinho. Aquele homem, ele era rejeitado pela sociedade da época, porque ele era inimigo do povo de Deus. Ele era desprezado por todos, porque ele não tinha condições financeiras. Aquele homem estava ali, e você vê bem que vai falar assim, olha, ele estava com a casa à beira do caminho. Ele estava ali no meio da estrada que levava a Israel. Mas espera um pouquinho. Quem mora à beira do caminho não tem recursos. Pode morar à beira do caminho porque não tem nada de valor. Pode ficar ali porque não tem nada importante. Aquele homem não tinha suas plantações crescendo e frutificando, não tinha nada disso. Seus animais estavam ali presos, ali sem prosperar, sem dar cria, sem nada. Aquele homem não morava numa casa, mas numa tapera, à beira de uma estrada. Ele passava por muitas dificuldades. E ele era descendente dos inimigos de Israel. Então você imagina que de repente batem na porta dele e dizem assim: quem é o homem da casa aí? Quem é o responsável por tudo? Ainda digamos que aquela casa estava ali, não sabiam quem estava, mas vamos dizer assim, olha, quem é o responsável? E a mulher dele, ele estava ali, ó, tirando os matinhos que estavam por cima da terra seca, e ela grita: Obed-Edom, Obed, Obed. E de repente ele escuta a mulher dele falando alto, gritando, ele vai correndo de encontro e dá cara a cara com Davi. O mesmo que matou Golias, mas que ele reconheceu como sendo agora o rei de Israel. E só que tem uma coisa, ele poderia ser inimigo do povo de Deus, ele poderia ser rejeitado por toda a sociedade, mas ele era temente a Deus, do jeitinho dele, mas ele era temente a Deus. Quando Davi assumiu o reinado de Israel, ele decidiu ir buscar a Arca da Aliança, que estava longe da casa, onde ela deveria estar, no templo, ali onde todos poderiam adorar a Deus. Então ele pergunta da arca e falam que a arca está na casa de Abinadab. Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. E esses 2 filhos já estavam adaptados à arca, conviviam ali naquela casa. E Davi então resolve levar a arca e chama então os filhos de Abinadab para ajudar a levar a arca. Só que num determinado momento, o boi, a junta de boi ali, ela torce e a arca vai cair. Uzá, então, no desespero, segura a arca e ali ele é fulminado. E ali eu quero falar para vocês como que fica, então, a situação de quem viu aquilo. Davi olha para tudo, como que eu vou levar a arca de volta para a casa do Senhor? E ali ele olha em volta e alguém diz para ele: tem uma tapera ali, olha. Eu vejo saindo uma fumacinha, chaminé, eu acho que deve ter alguém ali. E ele vai lá e bate na casa. E aí a esposa de Abinadab chama ele e ele tem que tomar uma grande decisão. Qual é essa decisão? Aceitar que aquela arca que acabou de matar uma pessoa, acabou de fulminar uma pessoa, fique dentro da casa dele. Imagina que ele também não poderia tocar na arca, mas ele fez aquilo de bom grado. Ele aceita a arca dentro da casa dele.
E eu quero que você entenda que a arca representa a Shekinah de Deus, a presença de Deus. A arca representa toda a glória de Deus ali, naquela arca. E ele estava colocando tudo isso dentro da casa dele. Ele poderia muito bem pensar assim: inimigo acabou de matar o outro, o que vai ser da minha vida agora, né? Porque se o outro morreu e era servo, imagina eu agora. Mas eu vou decidir, estou decidido. Se Davi é o rei, eu honro a autoridade, eu vou honrar meu rei. Se essa é a arca de Deus, eu creio em Deus e eu vou honrar a arca, eu vou honrar a presença de Deus. E Deus então ficou naquela casa. A glória de Deus, a Shekinah de Deus ficou dentro da casa de Obed-Edom. Quando a arca, que é a presença de Deus, chega na casa de Abinadab, veja bem, eles já não estavam mais. A Bíblia não fala que Abinadab tinha prosperado, que Abinadab tinha construído coisas. Por quê? Porque muitas vezes nós que somos cristãos, e já estamos na igreja há algum tempo, ou nem estamos indo na igreja, quantas vezes que nós não nos acostumamos com o fato de sermos cristãos? Passa a ser um bordão. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu acredito em Deus. E aquela famosa frase, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, mas que na verdade não é um louvor, que na verdade não é um glória a Deus, que na verdade não é um aleluia. Porque você fala isso porque acostumou a falar. Aquilo é uma frase como, vixe, vixe. Eu ia completar, mas muitas pessoas falam que ave. Isso é costume, não significa que você está chamando a santa. Assim como glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, para muitas pessoas é só um bordão. Mas ali, Abinadab talvez tivesse acostumado com a presença de Deus. Seus filhos foram criados ali, vendo essa arca dentro de casa. Talvez fosse uma coisa tão comum. Eu observo que pessoas que estão abençoadas, elas se tornam tudo tão comum. Para ela comprar, vou colocar uma coisa simples, deixa eu pensar, um lanche. Um lanche que custa R$50. Talvez para essa pessoa comprar um lanche de R$50 é a coisa mais normal que existe. Mas para outros, um de 5 é muito. E aquele de 50, ele nem imagina que o outro passe dificuldade para levantar 5, porque tudo é muito normal. Então, para aquele homem que tinha a arca dentro da casa dele, aqueles meninos que foram criados ao lado da arca, era tudo comum. Quando ele vai pegar a arca é porque ele tinha uma familiaridade com a arca. Mas a Bíblia não diz que Abinadab era rico, que tinha prosperado, que tinha um monte de filhos, muito gado, muitas ovelhas. Não fala isso. Temos que tomar muito cuidado para não estarmos com a presença de Deus na nossa vida e nos acostumarmos tanto com ela que a gente acaba muitas vezes dando aquela desviadinha e voltando para o mundo sem nem mesmo perceber que a presença de Deus foi ficando de lado. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Agora nós vemos que é o contrário, né? Quando fala de Obed-Edom, ele olha e ele dá valor. Eu fico imaginando Obed-Edom naquela primeira noite, que primeiro ele passou assim meio, né? Estou com a arca de Deus na minha sala. E aí ele foi dormir. Isso que ele conseguiu dormir. E aí no meio da noite ele lembrou, nossa, eu estou com a arca. Gente, a arca. Olha que tudo de bom a arca. Ai, Senhor, o Senhor está aí. Ai, como é bom sentir a tua presença. Seja bem-vindo, meu Deus, como é bom ter o Senhor aqui. Aí ele levanta de manhã, vai tomar um cafezinho, vai tomar um chá, sei lá o que ele tomava. E aí ele volta e ali ele olha ali a arca. Ai, meu Deus, o Senhor está aqui conosco. Só que nós precisamos lembrar que
Ali dentro não existia apenas um móvel a mais, mas era a presença de Deus. Ela estava num lugar de destaque, ela estava num lugar de honra. Agora eu quero que você vá em Judas, porque hoje o que eu vou falar para você é muito sério, me acompanha. Abre lá em Judas, capítulo 1, versículo 16. Judas, capítulo 1, versículo 16, e eu vou ler até o 18. Versículo 16. Estes são murmuradores. Quem é murmurador? Aquele que reclama o tempo todo, que não consegue ver as bênçãos de Deus. Porque pediu algo, Deus atendeu, mas atendeu aquilo já se tornou comum. E aí ele quer outra coisa, mas não acontece como ele quer, e ele começa a murmurar, murmurar, murmurar. E não sou eu que estou falando isso, está na Bíblia. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. Aquela pessoa que reclama de tudo, de todos os ambientes, de todas as pessoas. Ninguém é perfeito, todo mundo tem erro, todo mundo estressa, todo mundo deixa nervoso, andando segundo as suas concupiscências. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Quando você reclama de tudo e de todos, você está sendo arrogante, porque você não está vendo os seus defeitos, você está vendo só o defeito dos outros, admirando as pessoas por causa de interesse. Ou seja, a pessoa que tratou bem, então eu admiro essa pessoa, mas você não sabe o que tem por trás desse bom atendimento. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram ditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, presta atenção, aos quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias e ímpias concupiscências. Você prestou atenção? Eu vou ler agora sem interrupção. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz muitas coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos no nome de Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Olha o Evangelho dizendo que, chamando de ímpio os murmuradores, porque ímpio é aquele que não crê em Deus, e quem murmura porque não crê em Deus. Porque quem crê em Deus entende que até quando uma coisa não é boa aos nossos olhos, é o melhor que Deus está fazendo para que vamos escolher lá na frente. E o que nós vamos escolher? O que nós vamos escolher lá na frente? Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, eu admiro tudo que eu recebo, eu sou grato a Deus, mas a menor coisa está murmurando. Obed-Edom não era esse homem, tanto que ele estava ali, não tinha filhos, não tinha uma casa boa, e naquele tempo era importante ter filhos, não tinha uma boa casa, não tinha uma plantação decente, não tinham animais férteis. Ele estava vivendo o caos, mas você não vai ver Obed-Edom murmurando em momento nenhum. E ele ainda era chamado de inimigo de Israel. Ele era do povo inimigo. E eu vejo aqui que Obed-Edom ele trata com amor. Hoje nós vemos tantas pessoas que no meio das igrejas, que estão ali dentro da igreja, se dizem filhos de Deus, mas agem como se estivesse na casa de Abinadab. Entra e sai sem carregar nada e sem deixar nada. Que triste, que triste. Nós vemos que pessoas vão para a igreja ou assistem uma live como essa e não deixa nada e nem leva nada.
Pessoas como Abinadab, que aprendeu a conviver com a palavra, aprendeu o que significa, o que não significa, mas não tem mais sentido buscar os segredos ainda do Evangelho. Nós vemos aqui que muitas pessoas hoje, talvez você que está passando por essa live, você vai dizer assim, é só mais um estudo, só mais uma coisa que eu ouvi em outra pregação, eu já assisti isso na minha igreja, eu já ouvi isso lá na casa, não sei de quem, eu já li isso na Bíblia. Mas o que significa as palavras para você? Porque todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, nós vamos para entregar a nossa adoração e certamente levaremos conosco algum aprendizado. E não só aprendizado, mas muitas bênçãos. Então, quem é você? Aquele que entra na presença de Deus, que vai para a igreja e presta atenção e anota e se envolve, ou aquele que sai de um culto e diz assim, foi bênção, foi bênção. Pessoas que vão assistir aqueles cultos que fala alto, que grita, que fala tal, é tão gostoso. Eu gosto disso. Que tem música alta, que canta, que o pastor fala rápido, fala muita coisa. Eu amo esse ambiente. Mas os meus cultos não são assim, porque Deus disse que, para mim, não que o outro está errado. Mas muitas vezes eu entrei em cultos que eu saí vazia. Como foi o culto? Foi uma bênção. Porque o culto não foi bom? Não. Sabe por quê? Porque eu fui ali para dar a minha adoração, mas eu me concentrei tanto no que estava acontecendo ao meu redor. Pessoas que estavam precisando de ajuda, pessoas que precisavam de oração, e eu estava ali trabalhando e eu conseguia só olhar em volta, mas não dentro de mim, onde Deus morava. Onde Deus habita, eu não conseguia olhar para dentro de mim, eu só estava olhando ao meu redor. E quantas pessoas que não estão dentro das igrejas, olhando ao redor, e não para dentro de si mesmo. Porque nós, quando olhamos para nós mesmos, não dá para a gente fazer as mesmas coisas. Não dá para a gente agir da mesma maneira. Nós vamos sendo transformados dia a dia. Cada coisa que a gente faz vai havendo transformação. Estou abaixando aqui o volume. Eu esqueci de tirar o volume do meu computador. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Eu quero que você avalie isso daí. Como que você tem entrado na presença de Deus? A primeira coisa que Obed-Edom fez foi, então, tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão. Independente de eu ser fulminado, mas eu tomo a decisão. Eu quero para mim a bênção de Deus. E a segunda coisa que acontece na vida de Obed-Edom quando ele toma essa decisão? Ele começa a passar um processo de restauração. A Bíblia diz que Deus abençoou tudo quanto havia na casa de Obed-Edom. E não é difícil imaginar o que faltava naquela casa. Ele tinha dificuldades emocionais, físicas, espirituais. Então eu fiz um levantamento mais ou menos aproximado da área emocional dele. Vamos lá. Ele era rejeitado por estar entre os judeus, sendo descendente dos edomitas, que era inimigo de Israel. Ele era solitário à beira do caminho. Ele não tinha aqueles vizinhos que ia tomar cafezinho na casa de um, de outro, levava um bolinho de fubá. Ele estava sozinho à beira do caminho. Beira do caminho significa lugar de passagem. Beira do caminho é lugar de sequidão. Porque enquanto estão passando no caminho, estão secando, as plantas não nascem aonde tem um caminho. Mas ele estava à beira do caminho, desprezado por nada possuírem. Olha quantos traumas emocionais esse homem tinha. Julgados pela infertilidade da sua esposa. Naquele tempo era importante um homem ter muitos filhos. Tinha dificuldades financeiras, estresse, quebra de relacionamentos, indiferença. Imagina que se ele estava vivendo tudo isso, até o casamento dele estava abalado. Mas onde Deus entra,
tudo muda. E na presença de Deus, nasce uma coisinha dentro de nós que se chama amor. Nasce uma coisa dentro de nós que se chama gratidão, amor. Imagina que quantas pessoas que vão para a igreja assim, com os casamentos destruídos, mas quando entra na presença de Deus de verdade, não pessoas que vão para a igreja por irem, não os Abinadabes da vida, os Obed-edoms. Esses, quando entram na presença de Deus, de verdade, têm seus casamentos restaurados. Porque quando você permite que o amor de Deus entre em você, não tem como você reter. Você vai dividir com o próximo. E é amando que nós somos amados. Quando nós começamos a nos amar, nós temos tanto amor de Deus em nós e começamos a nos amar, nós vamos dividir esse amor e os casamentos são restaurados. A paternidade é restaurada. Os filhos são restaurados, tudo é restaurado, tudo é restaurado. Onde Deus está, não tem como permanecer da mesma maneira. Eu posso imaginar também que Abinadab tinha problemas na sua área física, material mesmo, falta de dinheiro, as plantações que não produziam, os animais, a esposa que não ficava grávida, mas de repente a restauração chega. E as plantações começam a produzir. Os animais começam a reproduzir, a sua esposa fica grávida. 3 meses a arca ficou lá dentro. A sua esposa fica grávida. Aí Deus está dando para aquele homem que era chamado de escravo, de servo, natural de Gate, uma riqueza que ele nem imaginava. Algo que mudaria tudo na sua vida. Porque aquele homem estava se sujeitando a Deus. Ele tomou uma decisão. Eu quero Deus na minha casa, na minha vida. E muitos tomam a decisão de entregar sua vida para Jesus. Tomam a decisão de, esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou dizimar. Esse ano vai ser diferente. E daí, no primeiro contratempo, você para. Estou falando de Deus. Eu poderia falar do seu regime, eu poderia falar da sua caminhada, eu poderia falar da sua atitude com seus filhos. Quantas outras coisas que você falou, esse ano eu vou mudar? Quantas coisas você disse? Se eu fosse levar em conta dentro da igreja, o tanto de promessas que eu ouvi, de pessoas que fizeram para Deus e eu estava ali ouvindo e não cumpriram. Esse ano eu quero levar a sério meus dízimos. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteirinha. Não, a partir de hoje, nem que for um versículo por dia, eu vou colocar lá no YouTube. Só que tudo que você promete está escrito no reino de Deus. Vai lá no caderninho anotado. Sabe? São promessas quebradas. São compromissos desfeitos. Você acha que isso agrada o coração de Deus? Ah, mas eu me arrependo e Ele perdoa. Tá bom, você se arrepende e perdoa, mas daí vai levar a sério? Quantas pessoas que não falam assim, ah, mas esse ano, um exemplo, eu quero ajudar a comprar um banco para a igreja. Eu vou ajudar a comprar um banco para a igreja. Ah, mas nem tem vindo tanta gente para comprar esse banco, né? De vez em quando lá vai uma mulher grávida que tem que sentar nesse banco. Deixando para depois, vou deixando para depois. Ah, mas eu acho que se eu não comprar, algum irmãozinho vai comprar. Mas você deu sua palavra. É palavra. Eu vou colocar. Decisão. Decide que vai fazer, mas não faz. E aqueles que decidem? Começam a viver a restauração. Ele começou a ver tudo se multiplicando. Mas aprende uma coisa. Aquilo que o homem conquista se acaba, mas aquilo que Deus dá nunca se acaba. E Obed-edom entendeu isso. Porque ele estava lutando para conquistar tantas coisas, mas quando a glória de Deus, da presença de Deus veio para dentro da casa dele, para dentro da vida dele, tudo prosperou. E prosperou de uma maneira que ninguém pode arrancar.
prosperou de uma maneira que ninguém consegue mudar. Vou dar um exemplo. Quanto é o seu salário? Quanto você ganha por mês? Talvez você esteja dizendo assim, mas o meu salário é muito pouco, eu ganho pouco, eu não consigo pagar as minhas contas. Mas quantas foram as sementes que você plantou pela sua vida financeira? Quantas vezes você foi lá e entregou uma oferta de amor, falando assim, Deus, eu estou aqui entregando essa oferta de R$ 1 ou de 50 mil reais. Eu estou entregando essa oferta no altar. Em gratidão àquilo que eu tenho. Em gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem dado para mim. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você catou e tirou 10% do que você ganha e falou assim, olha, dizem que os dízimos não são para os nossos dias. Mas nós vivemos na graça e na graça é tudo que Deus pede. Mas eu vou ainda dar meus 10%. Sabe, Senhor, eu vou dar porque assim, eu só estou devolvendo 10% porque o Senhor me deixou com 90%. E eu sou grato. Tudo que nós reconhecemos a presença de Deus, nós somos recompensados. Então, tenta entender, quando eu assumo os meus compromissos e eu cumpro os meus compromissos, Deus restaura e o que Ele dá é eterno. Falei do seu salário. E aí eu pergunto para você, do seu salário, está difícil? Mas seja grato. Porque quando você murmura, você está sendo ímpio. É como se tudo que Deus estivesse te abençoando, você murmura e Ele é obrigado a... Não vou falar que Ele arranca de você. Não vou falar isso. Mas Ele simplesmente deixa ali do lado e deixa você se virar sozinho. O dia que você entender esse princípio, o dia que você entender o significado de honrar, de tomar uma decisão e honrar a decisão que você tomou, sua vida vai ser transformada. Essa é a chave da vitória. Essa é a chave que muitas pessoas não contam. E eu não estou aqui pedindo dízimo, até porque hoje, a situação da nossa igreja hoje, pequenininha desse tamanho, não adianta eu falar muito, mas eu tenho fé que outras pessoas vão ouvir esse culto. Ei, tomou a decisão de servir a Deus, sirva com intensidade. E a restauração de Deus virá. Aquele homem na área espiritual, ele era considerado escravo. E agora ele é considerado destaque no meio dos seus vizinhos. Olha a restauração que Deus fez. Hoje ele é o menor. Ele era o menor de todos, mas hoje ele está entre os maiores, porque Deus restaurou a sua área espiritual também. No meio daquele povo ele era inimigo, mas hoje ele está sendo abençoado no meio dos judeus, no meio de Israel. Ei, ele está ali sendo abençoado em Israel. A fé dele alcançou um patamar tão grande que não importa o pecado que ele tinha, não importa a descendência que ele tinha, assim como você tomou uma decisão, continua na presença de Deus, falou que ia fazer, faz. Jesus amado, quantas pessoas que passaram pela minha vida e diziam assim, pastor, esse ano eu vou pegar firme. Passava o ano inteiro e não fazia nada do que tinha falado. Quantas pessoas que eu não cheguei e falei assim, irmã, irmão, eu vou te ajudar, faça isso. Nem a primeira vez não fez. E depois sabe o que acontece? Aí separa, aí o ministério não aguenta, aí perde a motivação, aí fala que se sente deslocado dentro da igreja. Mas fez o que tinha proposto. Fez? Na maioria das vezes a culpa é minha, então eles saem tudo bravo comigo. Assim como se você for membro, talvez você esteja culpando o seu pastor. E o seu pastor olha e ele fala, mas onde foi que eu errei? Isso não é nada. E quando você culpa o inimigo? Porque normalmente a culpa vai para o inimigo. Mas o inimigo só está batendo palma das suas escolhas. A sua decisão que você quebrou, ó, aqui no inferno, ó. É assim. Deus quer restaurar.
Mas você está honrando a sua decisão de servir a Deus? Você está honrando a decisão? Eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu quero tudo de graça? É isso mesmo que você aprendeu? Porque se for, alguém te ensinou errado. Eu entreguei minha vida, eu decidi que a minha vida pertence a Deus. Então, se pertence a Deus, Ele faz com a minha vida o que Ele quiser. Então, coisas boas virão, coisas ruins também. Por quê? Porque tudo é para o meu crescimento. Quantas vezes que eu pedi para Deus alguma coisa que não aconteceu, porque tinha algo muito melhor reservado para mim? É que naquela hora eu não entendia. Quando Ele toma a decisão, Ele passa pela restauração. Ele foi abençoado. A mulher dele ficou grávida. Tudo prosperou. Começou a ser bem visto pela vizinhança. E daí? Daí entra uma coisa que se chama gratidão. Quem toma uma decisão e vê sua vida sendo restaurada, entende o verdadeiro sentido da gratidão. Decisão, restauração, gratidão. Decisão, restauração, gratidão. Davi volta para buscar a arca. Ele falou que ele voltaria. E 3 meses depois ele volta. Obed-edom poderia ficar assim, nossa, mas agora eu vou perder tudo, porque se a arca sair daqui... Não. Ele sabia que com a arca existia Deus. E o que ele queria era Deus. Ele não precisava só da arca, ele precisava de Deus. Ali a arca representava Deus. Assim como hoje para muitos a igreja representa Deus. A Bíblia representa Deus. Mas esquece que o seu próximo representa Deus. A criança remelenta significa Deus. O morador de rua significa Deus. Ele está em todas as coisas. E Ele nos testa o tempo todo. Seu próximo representa Deus. Pare de tratar mal as pessoas. Seja grato a Deus. Mesmo que as pessoas, às vezes, sejam insuportáveis na sua vida. Não tem problema não. Davi volta a buscar a arca. E sabe o que nós vemos que Obed-edom faz? Não fala assim na Bíblia. Eu criei assim a frase, né? Meu rei, rei meu, a arca do Senhor vai ser levada, mas eu vou junto. Não é isso na Bíblia. Mas eu provo para você que é o que significa. Olha só. Uma das atitudes de um coração agradecido é permanecer na presença de Deus. Lá em 1 Crônicas 15, 17 e 18, diz assim: Designaram, pois, os levitas, a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Meraque, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe. Olha quanto nome bonito para você colocar nos seus filhos. Perdi até aqui, ó. Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquineias. E olha que nome que entrou aqui no meio, ó. Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Olha só. Quando ele disse, o senhor vai, mas eu vou junto? Ele vai junto mesmo e ele vai trabalhar no templo para ser um porteiro do templo. Ou seja, ele amava tanto a Deus que ele foi junto. E mesmo no meio do povo de Israel, ali, ó, mesmo no povo de Israel, ele simplesmente vai junto e acaba entrando. Somos nós os pecadores, que a gente fez tudo, não conhecia Jesus, não veio de uma família de cristãos, a gente veio, nossa, quanta coisa que a gente fez, mas a gente entregou a vida para Jesus, tomamos a decisão, estamos sendo restaurados e temos que ser gratos e o Senhor nos honra. E Ele vai colocar a gente em lugar de honra mesmo. Mas se preocupou que Ele queria uma coisa grande? Não, eu vou ser porteiro. O porteiro abre e fecha a porta. Eu estou aqui perto do Senhor. Eu estou trabalhando, eu tenho um coração agradecido. É isso que é importante. Hoje, muitas pessoas entregam suas vidas para Jesus e já olham para o banco onde ficam sentados todos os pastores e dizem assim, esse lugar é meu, eu quero ser pastor.
Gente, eu quero ter o privilégio de sentar lá na frente. Esses caras, ó, só roupa rica, hein? No mínimo alguém banca eles para se vestir assim. Eu quero ser pastor. Só que ninguém imagina o trabalho que dá. Só que Deus não está olhando para você se você vai ser pastor ou se você vai ser o faxineiro. Ele está olhando o seu coração, se o seu coração é grato. Mas Obed-Edom, ele não pode, não. Não, porque tudo que é bom pode melhorar. Aceite novos desafios para ficar cada vez mais perto de Deus. Em 1 Crônicas 15, 19 a 21, diz assim: E entre os cantores, de novo aquele monte de nome para você escolher para o seu filho, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia, com aludes sobre Alamote. E Matitias, Elifeleu, Miquinéias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias, com harpas sobre Seminite para sobressaírem. Primeiro ele começa como porteiro. Agora a gratidão é tanta que ele não para, ele continua querendo fazer cada vez mais para Deus. E aí o que ele faz? Ele começa a tocar harpa. Oh, meu Deus, aquele que era ninguém, aquele que era ímpio, aquele que era contra o povo, aquele que era inimigo de Israel. Agora ele é um músico, agora ele é um adorador. Ele não fica mais na porta só espiando o que acontece. Agora ele é um adorador. Agora ele é aquele que realmente adora ao Senhor. Com harpa. Sabemos lá se não foi o próprio Davi que ensinou ele a tocar harpa. Ele adora a Deus. Ele adora a Deus. Não despreze o que você tem hoje na sua mão. Não despreze se você tem um fusquinha e o seu irmão, seu amigo tem uma Mercedes, uma BMW. Não despreze seu fusquinha. Não despreze. Mesmo que aquilo estiver parecendo pequeno para você, o crescimento de tudo que você tem só vem através da fidelidade a Deus. Não despreze aquilo que Deus te deu. Você acha mesmo que Deus vai te dar um carro novo se você não cuida nem do que você tem? Você acha que Ele vai te colocar a morar num lugar melhor se você não cuida da casa que você tem? Não! Invista naquilo que você tem. Invista amor, dedicação. Está reclamando da esposa? Está reclamando do esposo? Investe. Investe nela. Dá atenção, dá amor, dá carinho. Gasta um pouquinho com o seu esposo, com a sua esposa. Está reclamando dos seus filhos que são mal educados? Gasta tempo de comunhão. Gasta tempo brincando, conversando, rindo com ele. Investe. Tome a decisão e Deus restaura. Seja lá o que você estiver fazendo. É por isso que Deus disse, né? Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Deus é que conhece seu coração. Às vezes você pode estar lá andando com seu fusquinha e dizendo assim: eu sou muito grato por esse fusquinha, eu sou muito feliz pelo que Deus me deu. Eu não me incomodo que o outro tenha um carro melhor que o meu. Mas lá dentro você estava falando assim: Deus, falar isso tudo é bom, mas e viver na prática? E viver na prática, eu tenho vergonha de andar com esse carro, Deus. O Senhor podia dar uma mãozinha, o Senhor não está abençoando minha vida, não. Fusquinha é um exemplo. Mas quando você fica murmurando, você está se comparando aos ímpios. E a Bíblia diz que você é considerado um ímpio. Cuidado com as suas murmurações. Não se apegue à opinião de terceiros. Só o que Deus diz ao seu respeito é o que importa. 1 Crônicas 15, 24. E Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliser, os sacerdotes,
tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Opa! Primeiro ele estava na porta, depois ele começou a tocar a harpa. Agora ele já é porteiro da arca, ele já estava cada dia mais pertinho, né? Vamos lá, vamos chegando mais pertinho. É visto agora como um músico que toca diante da arca do Senhor. Ele é um guardião da arca do Senhor. Ele está o tempo todo pertinho da presença de Deus. Cada dia mais nós precisamos nos aproximar do Senhor. Não é porque você já leu a Bíblia inteira que você vai parar. É todo dia. Uma vez por ano, 10 anos, 10 vezes, menos que isso. Mas você não pode ficar longe da presença do Senhor. Muitas pessoas podem te discriminar por não ter um sobrenome, por não ter um berço, por não ter uma família estruturada. Você pode ser discriminado porque o seu emprego não é um dos melhores, até mesmo dentro de casa. Quantos homens que não ficam ouvindo de suas esposas, ou ao contrário, né? Ah, mas você nem ganha dinheiro, nem sustenta essa casa direito. Você não é responsável. Faça com amor a Deus. Não importa o que pensem ao seu respeito. Importa o que Deus diz sobre você. E a Bíblia diz que Deus levanta os abatidos. Você crê nisso? Deus levanta os abatidos. Deus levanta os abatidos. Se você tem se sentido abatido, pode ter certeza que Deus está te levantando nessa noite. Eu creio nisso e por isso eu falo. Levanta. Levanta da onde você está. Não importa o que você ouviu durante esses dias. Não importa o diagnóstico médico. Não importa a sua entrevista de emprego. Não importa o que a sua família disse. Não importa o que os seus amigos disseram ou até mesmo no trânsito que você ouviu. Deus levanta os abatidos. Então levanta e anda. Porque você não é coitado. Você não nasceu para isso. Diante das afrontas, permaneça e será recompensado. Nós vamos ser confrontados o tempo todo. Olha só, em 1 Crônicas 16, 4, 5 diz assim: E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor. E, peraí, estou voltando aqui, né? Só um minutinho. Parou por aí? Você acha mesmo que Obed-edom parou por aí? Não. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem, celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, e Jeiel, e Semiramote, e Jeiel de novo daqui, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel. Olha só, Obed-edom, que deixou de ser guardião da arca, passou a ser um ministro de adoração, liderado por Asaf. Olha como ele foi evoluindo, de porteiro, ele foi tocar harpa ali, né, bem assim, depois ele foi mais perto, foi guardião da arca, e depois ele foi fazer junto com Asaf, aquele que tantos salmos ajudou a escrever, ele foi ali, sobre a liderança de Asaf, ser um ministro de adoração. Sabe o que ele foi fazer? Levar a adoração a Deus e trazer outras pessoas para orarem também. É isso que você tem que entender. Não importa as afrontas. Faça da sua vida um testemunho para que outras pessoas venham adorar a Deus também. Não importa se você está bem ou não. Lembre-se, você já recebeu bênçãos de Deus. Seja grato ao que você recebeu. E se alguém precisar de ajuda, ajuda.
Se alguém precisar de você, faça. Se alguém pedir para você, eu preciso de alguma coisa para mudar a minha vida, apresente a Deus. Apresente a Deus. Procure um pastor, procura alguém que você confia e tira essa pessoa do lugar que ela está. Seja a sua vida um testemunho de louvor e adoração. Permaneça fiel no pouco e no muito será colocado. E olha o que acontece com Obed-Edom, porque ele não parou. Em 1 Crônicas 16, 37 e 38, diz assim: Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor e Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Olha ali, hein? Obed-Edom já era todo dia. E mais a Obed-Edom, olha só, daí ele dá uma responsabilidade a mais para Obed-Edom. Deus honra, hein? Se você acha que hoje é pouco, seja fiel no pouco, porque Deus vai te dar muito. Olha Obed-Edom aqui. Mas a Obed-Edom com seus irmãos, 68. 68, guarda isso daí, 68. A este Obed-Edom, filho de Gedutum, e a Oza deixou por porteiros. Sabe o que significa? Obed-Edom passou a administrar, ele era um adorador, liderado por Asaf, deixa de ser somente um ministro de adoração e passa a ser o líder de 68 pessoas. Você conseguiu entender isso? 68 pessoas. Obed-Edom, aquele que chegou de porteiro, ficando fora da arca, e foi lá tocar um instrumento. Depois ele foi ficar perto da arca, tomando conta. Depois ele se transforma num ministro de louvor. E agora ele volta a cuidar da portaria. Mas não só para ele administrar. Ele continua ajudando na adoração. Mas agora ele administra mais 68 pessoas. Sabe por quê? Porque ele foi fiel no pouco. Ele se contentou com o emprego pequeno. Ele se contentou com o salário pequeno. Ele economizou na hora de pagar as contas. Ele permaneceu fiel a Deus. Ele aceitou a esposa dele, que era infértil, e ela lhe deu filhos. Ele foi fiel a Deus. Você tem sido fiel a Deus ou tem murmurado? Seja confiável na presença do Senhor, porque um coração agradecido é fiel, é confiável. 2 Crônicas 25, 24. Olha só isso daqui. 2 Crônicas. Você quer viver a vida de Obed-Edom? Seja confiável diante do Senhor. 2 Crônicas 25, 24. E também tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-Edom e os tesouros da casa do rei e os reféns e voltou para Samaria. A confiança de um adorador não tem preço. Guarda isso, a confiança de um adorador não tem preço, pois nós vemos que Obed-Edom se tornou o tesoureiro do ouro e da prata que pertenciam ao santuário. Uau! Você acha que você vai ficar no lugar que você está? Seja fiel a Deus, seja grato, para de reclamar, para de murmurar. Dentre tantas pessoas que estavam ali com o rei Davi, o escolhido para tomar conta do tesouro foi Obed-Edom. Segundo os estudos, se nós corrigirmos para o dinheiro de hoje, aquele tesouro estava avaliado em mais de 3 bilhões de dólares. Estava na responsabilidade dele. Não era dele, mas ele era responsável por tudo aquilo. Imagina a confiança que Deus teve nele. Deixa Deus confiar em você também. E eu trouxe uma curiosidade para vocês. Como se chamaram os filhos de Obed-Edom? Aquele que era inimigo de Israel.
O nome dos filhos dele: Semaías, ouvido por Jeová. Imagino que tenha sido o primeiro filho, porque ele foi ouvido por Deus, né? Para receber um filho. Josabade, foi Jeová quem me deu. Joá, Jeová é meu irmão. Olha, porque até no nome dos filhos ele foi fiel. Natanael, meu amigo é Deus. Amiel, existe recompensa. Issacar, portador do salário. Cada um dos seus filhos mostrou exatamente isso, a posição que ele foi passando pela vida. E o quanto que Deus restaurou, e o quanto a gratidão foi importante. Ele não foi apenas grato em vida, naquilo que ele fazia no seu trabalho. Ele foi grato até mesmo na sua descendência. E se você começar a ler a Bíblia e for anotando os nomes, que eu mesma muitas vezes já pulei esses nomes todos, você vai ver que os filhos dele também foram adoradores. Entenda, Deus é fiel quando nós somos fiéis. Deus chama os murmuradores de ímpios lá em Judas 1, 16 a 18. Não seja chamado de ímpio. Você é cristão. Você conhece a Deus. Não importa para Deus o tamanho da sua empresa, não importa para Deus o seu diploma, não importa para Deus a sua história. O que importa para Deus é se o seu coração está sedento de ouvir a palavra dele. A única coisa que importa para Deus é se você o ama verdadeiramente. E se você é grato pelas poucas coisas que ele faz. E quando eu falo poucas coisas, não é porque são poucas, é porque a gente sempre quer mais. Então seja grato, seja grato. No começo, Obed-Edom não era ninguém. Parecia até esquecido. Mas aos olhos de Deus, que conhece todas as coisas, ele restaurou tudo. Nós temos uma escolha nessa noite. Vivermos como Abinadab, que acostumou-se com a presença de Deus, ou como Obed-Edom, que mesmo não sendo de Israel, reconheceu a presença de Deus, tomou a decisão de cuidar da arca, passou pelo processo da restauração e até o fim foi grato a Deus. Lutando sim, não para conquistar coisas, mas para estar cada dia mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, maior são os nossos tesouros, na nossa emoção, no nosso físico e no nosso espírito. Amém? Quem você quer ser? Abinadab ou Obed-Edom? A escolha é somente sua. Eu prefiro ser como Obed-Edom, que mesmo no pouco não desanimo, e mesmo no pouco continuo servindo ao meu Deus e sendo grata pelo pouco que ainda me resta. Que Deus fortaleça a sua vida. Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Senhor, não são fáceis os dias, mas o Senhor nos sustenta. Olha agora para o seu filho, Pai. Eu não sei o que ele tem passado, eu não sei as lutas que ele tem travado, mas é chegado o momento de abrir mão da própria razão. Não importa mais se você tem razão das suas queixas ou não. Importa que é chegado o tempo de cancelar toda reclamação, toda murmuração. É chegado o tempo de abrir mão, de querer apenas ser reconhecido pelos homens, ser amado, ser aceito pelos homens, pelas pessoas que circulam a sua vida. É chegado o tempo de abrir mão de tudo aquilo que você acha que é certo aos seus olhos. Sim, Deus. Revela isso para o teu filho agora. Chegado o tempo
de agradecer pelo que tem, de adorar a Deus pelo que já recebeu e tentar cada dia mais estar perto de Deus, porque só assim, o Senhor vai cuidar, amparar, proteger, libertar, restaurar, renovar. É só com a nossa gratidão. Pai, em nome de Jesus, que o seu filho consiga entender que o princípio da sabedoria é ser grato pelas menores coisas. Pai, em nome de Jesus, coloca o teu filho em lugar de honra, não porque estou profetizando, porque a partir de hoje ele está tomando uma decisão de mudar a vida dele, em nome de Jesus. E eu sei, Deus, que o Senhor está cuidando dos menores detalhes. Abençoa essa vida, essa casa, essa família, tudo que o Senhor entregou para ele, que seja abençoado, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua segunda, terça, quarta, quinta, e que essa semana seja uma semana de vitória, mas que seja uma semana de decisão, para que haja restauração, e seja grato, mesmo antes de ver a sua restauração. Amém? Glória a Deus. Olha, eu terminei o culto aqui, eu já nem estou sentindo mais a minha cabeça rodando. Graças a Deus. Sempre assim, né? Quando a gente começa a falar da presença de Deus, o Senhor vem, nos cura, nos restaura, e eu louvo a Deus por isso. Fiquem todos na presença de Deus, sintam-se todos amados, abraçados, num abraço bem apertadinho e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até a próxima.